E aí galera do canal Leites e Derivados, tudo bem? Estamos de volta hoje para falar de um tema muito importante e muito comum na produção do leite, que é como realizar e a importância de um CMT. O CMT é uma sigla que designa um teste chamado California Mastite Test. É um teste que, como o próprio nome diz, foi desenvolvido na Califórnia com o intuito de identificar graus diferentes de mastite subclínica em um animal. Como já falamos em outros vídeos, em vídeos anteriores, vocês já devem estarem cansados de saber o que é mastite subclínica, o porquê que ela ocorre, e esse não é muito o enfoque do nosso vídeo. Vamos falar um pouquinho da importância da realização do CMT, como ele deve ser realizado e uma frequência. O CMT é um teste de triagem, é um teste muito bom para ser utilizado a campo. A gente tem outras alternativas para mensuração de como anda o nível de mastite subclínica na propriedade. Tem testes com maior acurácia, como é o caso do teste de CCS com a contagem eletrônica, mas o CMT ainda é uma ferramenta amplamente utilizada pela sua facilidade e também pelo seu baixo custo. Inclusive, o CMT é um teste que pode ser desenvolvido dentro da própria propriedade, pelo próprio funcionário ou pelo próprio produtor. O intuito principal é de separar quem é um animal que tem mastite subclínica de quem não tem. E assim, é uma coisa super tranquila e eu vou mostrar a vocês durante a realização do vídeo. O teste do CMT, ele consiste basicamente na mistura de duas partes iguais de leite e do reagente CMT, como eu acabei de falar. Essa mistura vai fazer com que haja, se o leite tiver com contagem de células somáticas alta, ou seja, o animal tiver com mastite subclínica, ele vai ter uma inflamação ali, e essas células inflamatórias, elas vão estar presentes no leite, vão reagir diretamente com o CMT, e a exposição do núcleo celular dessas células de defesa, as células que vão causar inflamação, ao reagirem com o CMT, vai formar um tipo de uma gelatina. E essa gelatina vai me indicar qual o grau de mastite subclínica desse animal, tá bem? É importante fazer algumas observações em relação ao teste do CMT. O grau de geleificação, que nós vamos mostrar daqui a pouco, ele não quer dizer uma maior ou menor gravidade em relação ao agente que está causando aquela mastite. E sim, ele quer dizer apenas se tem uma maior contagem ou não. Ah, Adalberto, isso parece contraditório, mas não é. Existem bactérias, como o Staphylococcus aureus, por exemplo, que não causam uma grande alteração na contagem de células somáticas. Geralmente a contagem média fica entre 700 e 800, e você não vai ver tanta alteração no CMT, ou seja, ele não vai ficar muito geleificado. Em compensação, bactérias como Streptococcus agalactiae devem causar uma reação intensa de geleificação quando nós misturamos o reagente com o leite. Vai ficar parecido, popularmente falando, como um catarro mesmo. Ele fica muito unido no centro da caneca que é utilizado para fazer o teste. E aí onde está o X da questão. O agalactiae é uma bactéria que tem um tratamento relativamente simples, embora eleve demais a nossa contagem de CCS e, por consequência, vai ter um grau de geleificação maior no CMT. O aureus é uma bactéria que tem baixíssima chance de cura e apenas no período seco, ou seja, durante a lactação, não é recomendável tratar. No entanto, ela não causa tanta alteração quando você vai fazer o teste de CMT. Então ela tem uma reação menor, e o que pode levar muitas pessoas que não estão informadas a crer que não, esse animal que tem uma reação menor, uma geleificação menor, ele está com uma bactéria mais fácil de curar, e nem sempre é assim. Então, voltando, como eu falei anteriormente, o CMT, vamos colocar partes iguais do leite com o reagente. Se o leite continuar, se a mistura continuar fluida, esse animal é considerado saudável. Se a mistura tiver graus de geleificações diferentes, a gente gradua como uma cruz, duas cruzes ou três cruzes, que é o grau de geleificação máximo. Qual o principal empecilho do CMT? É essa subjetividade, certo? Ele é um teste muito bom, que orienta bastante, mas ele é um teste subjetivo. O que para mim pode ser um grau 2, para George pode ser um grau 1.
que para geóide pode ser um grau 1, eu posso considerar como traços. E assim, vai depender muito do treinamento e da forma como o técnico vai realizar isso dentro da propriedade. Então é muito importante que a gente saiba que o CMT é uma boa ferramenta, principalmente no que diz respeito à realização de linha de ordenha. Então, houve qualquer alteração, no meu ponto de vista, a gente já deve colocar o animal lá no final e aí usar de testes complementares para melhorar o nosso manejo dentro do fosso da ordenha, como é o caso de uma cultura. Então, assim, o CMT sozinho, ele vai me ajudar a melhorar, mas não vai me levar tão longe como se eu utilizasse um CMT atrelado a uma cultura microbiológica. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente deve fazer aqui a coleta do leite e o teste. Pessoal, é muito importante que na hora da coleta, de preferência os tetos dos animais estejam higienizados, que preocupemos com a posição com que a raquete vai estar colocada. A raquete tem uma numeração lateral, alguns profissionais gostam de trabalhar com essa numeração de teto 1, teto 2, teto 3 e teto 4. Eu particularmente gosto de trabalhar seguindo a posição da raquete, fazendo de conta ou utilizando imaginariamente em que essa parte seria a cauda da vaca e essa parte seria a cabeça. Então eu sempre posiciono a raquete de modo que essa parte do apoio manual fique posicionado para a cauda, e aí eu sei quais são os tetos, na minha lógica de realização do teste, quais são os tetos anteriores e quais são os tetos posteriores. Sempre seguindo o meu lado, que vai estar de acordo com a posição da vaca, lado direito e lado esquerdo, porque isso vai lhe facilitar muito a vida durante a sua anotação. Então, pessoal, é muito simples. Após o leite coletado, como eu falei anteriormente, é só misturar em partes iguais o reagente com o leite. O leite já está coletado e a maioria das raquetes, elas possuem umas bolinhas ou até uns quadradinhos para identificar o volume de leite necessário e o volume de reagente necessário para que possamos fazer o teste. Então, sempre após coletar o leite, é interessante que nós retiremos o excesso do leite até que o leite fique apenas na primeira marcação da raquete. Isso significa que aqui dentro tem mais ou menos 2 ml de leite, isso é meio que padronizado. E aí sim, fazermos a adição do CMT até que ele atinja a outra marcação. Como vocês podem ver, fica uma divisão, fica uma mistura bem homogênea. E após isso, é só fazer movimentos circulares. Os testes geralmente recomendam mexer por 30 segundos, mas a prática no dia a dia nos mostra que se a gente for mexer isso por 30 segundos dentro de um fosso de ordenha, nós vamos fazer pouquíssimos serviços a campo. Então aqui está um resultado clássico negativo. Vocês podem ver que o leite continua fluido, certo? Não levem em consideração a cor nos testes, mas levem sim em consideração a geleificação. Se não houver, se o leite continuar fluido, significa que o animal está saudável. A gente pode ver isso quando nós derramamos. Veja como é fácil sair da raquete o leite. Colocar o reagente, sempre respeitando aquela medida e fazendo o mesmo processo de movimento. Em animais com um grau de mastite subclínica, vocês começam a observar aqui, ó, no meu lado esquerdo, nesse poço da raquete, como é diferente o movimento circular que é feito com a mistura. Vocês podem ver que já tem um grau de geleificação bem forte, bem marcado. Isso a gente classificaria como uma mastite subclínica com 3 cruzes, que na minha visão está no máximo de grau de geleificação. Algumas pessoas podem considerar 2, eu geralmente costumo ser um pouco mais rígido e já colocar como 3 cruzes, tá bom? E os outros tetos vocês podem observar que eles continuam bem líquidos, ou seja, não há uma mistura. Então, o teste vai variar entre um negativo, que é esse bem líquido, para um grau 3, tem reações que ficam um pouco mais fortes que essa, que é esse bem geleificado. Então é bom prestar muita atenção a qualquer alteração na geleificação do teste para graduar como grau 1 e como grau 2.
Tem uns que dá trabalho de descer da caneca. Então, pessoal, esses são os passos a serem seguidos para a gente realizar um teste de CMT muito simples, muito rápido e um teste muito útil dentro da propriedade. Então, no mais, é isso. Se inscrevam lá no Leites e Derivados, deixe seu like no vídeo e até a próxima.